A mãe, já idosa, debilitada e sozinha, foi colocada num lar pelos próprios filhos. Anos depois, chegou uma carta. Ela trocou 13.000 fraldas, passou 700 noites sem dormir, cuidando de febres e pesadelos. Trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo para que nenhum dos 4 filhos passasse fome. E quando esses mesmos filhos cresceram, enriqueceram e construíram suas mansões, a recompensa que deram para ela foi um quarto de 9 metros quadrados em um asilo no fim de uma estrada de terra, onde ela passou 6 anos esperando uma visita que nunca veio. 6 anos olhando para a porta todos os dias, com esperança nos olhos. 6 anos morrendo por dentro um pouco a cada domingo vazio. Até que em uma manhã de setembro, ela fechou os olhos pela última vez, segurando contra o peito uma carta que tinha acabado de chegar. Uma carta que os filhos só leriam no dia do enterro. E quando abriram aquele envelope e leram o que estava escrito, caíram de joelhos no meio do velório, porque finalmente entenderam o tamanho do crime que tinham cometido. Mas aí era tarde demais. Sempre era tarde demais. Dona Conceição tinha 82 anos quando os filhos decidiram que ela não podia mais morar sozinha. A decisão não veio de amor. Não veio de preocupação genuína. Veio de conveniência. Veio porque ter uma mãe idosa dava trabalho, e nenhum dos 4 queria esse trabalho para si. Roberto, o mais velho, era advogado bem-sucedido em São Paulo. Morava em um apartamento de 400 metros quadrados com a esposa e 2 filhos. Tinha quarto de hóspedes, quarto de empregada, quarto que usava como escritório e mal entrava. Mas quando a irmã sugeriu que a mãe fosse morar com ele, a resposta foi imediata. A Cristiane não ia aceitar. Você sabe como a mãe é difícil. Ia causar problema no meu casamento. Marta, a segunda filha, era médica. A ironia não escapava a ninguém. Tinha dedicado a vida a cuidar de estranhos, mas não tinha tempo para cuidar da própria mãe. Minha rotina é impossível. Passo mais tempo no hospital do que em casa. Ela ia ficar sozinha do mesmo jeito. Não faz sentido. Paulo, o terceiro, era empresário. Tinha uma casa enorme no interior, com piscina, churrasqueira, 6 quartos. Mas a esposa não gostava da sogra. Nunca tinha gostado. E Paulo, que era fraco e sempre escolhia a paz doméstica em vez da justiça, disse que não podia receber a mãe porque a Fernanda não ia aceitar. E Carla, a caçula, aquela que Dona Conceição mais tinha protegido, aquela por quem tinha feito os maiores sacrifícios, aquela que tinha sustentado sozinha durante os anos de faculdade, Carla disse simplesmente que não tinha estrutura emocional para lidar com uma pessoa idosa. Eu amo a mamãe, ela disse com uma facilidade que enojava, mas eu me conheço, não tenho paciência, e ia acabar tratando ela mal. É melhor assim. Melhor para quem? Nenhum deles teve a coragem de responder. O asilo foi escolhido pelo preço. Não pelo conforto, não pela qualidade, não pela localização. Pelo preço. Roberto pesquisou na internet, achou um lugar chamado Recanto da Paz, no interior de Minas. Ligou para saber os valores e ficou satisfeito quando descobriu que era um dos mais baratos da região. Dona Conceição foi levada para lá em uma terça-feira de março. Roberto dirigiu porque era o único que tinha carro grande o suficiente para caber as malas. Os outros irmãos não foram. Mandaram mensagens desejando boa sorte, como se a mãe estivesse partindo para uma viagem de férias e não para o exílio. O quarto era pequeno. Uma cama de solteiro com colchão fino, um guarda-roupa de metal com portas que não fechavam direito, uma mesa de cabeceira com gaveta emperrada, uma janela que dava para um muro de concreto. O banheiro era compartilhado com outros 3 quartos. A comida era servida em horários fixos, sem opção de escolha. O cheiro era de desinfetante misturado com algo que ninguém queria identificar. Roberto ajudou a mãe a descer do carro, carregou as malas até o quarto, ficou em pé no meio do cômodo por uns minutos fingindo que avaliava o espaço. A senhora vai ficar bem aqui, ele disse, sem conseguir olhar nos olhos dela. Tem enfermeira 24 horas, tem jardim para passear, a senhora vai fazer amigos. Dona Conceição não respondeu, apenas sentou na cama, sentindo o colchão afundar sob seu peso, e ficou olhando para o filho com uma expressão que ele carregaria na memória pelo resto da vida. Não era raiva, não era acusação. Era algo muito pior. Era a aceitação.
A aceitação de quem sabe que não é amada o suficiente. A aceitação de quem entende que se tornou um fardo. A aceitação de quem percebe, no final da vida, que todo o amor que deu não foi suficiente para garantir que seria cuidada em retorno. Roberto foi embora antes do almoço. Disse que precisava pegar a estrada, que tinha compromissos no dia seguinte, que voltaria em breve para visitar. Ele não voltou. Nenhum deles voltou. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Dona Conceição não conseguia dormir naquela cama estranha, com aqueles barulhos estranhos, cercada por aquelas pessoas estranhas. Chorava todas as noites, em silêncio, para não incomodar ninguém. Durante o dia fingia que estava bem. Sorria para os funcionários, comia o que colocavam na frente dela, participava das atividades quando era obrigada. Mas por dentro, estava morrendo. Ela ligava para os filhos toda semana. Roberto raramente atendia. Quando atendia, as conversas duravam menos de 5 minutos. Estou ocupado, mãe. Depois te ligo. Marta atendia um pouco mais, mas sempre com pressa. Sempre com barulho de hospital ao fundo. Tô no plantão, mãe. Não posso falar. Paulo deixava a esposa atender, e a esposa dava desculpas cada vez mais elaboradas. Carla simplesmente bloqueou o número da mãe depois de alguns meses. Os domingos eram os piores dias. No Recanto da Paz, domingo era dia de visita. As famílias chegavam pela manhã, trazendo comida, presentes, abraços. Os outros residentes se transformavam nesses dias. Rostos que eram apáticos durante a semana ganhavam vida quando os parentes apareciam. Havia risos nos corredores, crianças correndo pelo jardim, o som de vidas sendo vividas em conexão. E Dona Conceição ficava na janela, olhando os outros receberem o que ela não recebia. Olhando as outras mães serem abraçadas por filhos que faziam questão de estar ali. Olhando a prova viva de que era possível, sim, ser amada na velhice. Só não era possível para ela. Ela inventou uma história para contar aos outros residentes. Disse que os filhos moravam muito longe, no exterior, que era difícil vir visitar. Disse que ligavam toda semana, que mandavam cartas, que sentiam muita saudade. Era mais fácil do que admitir a verdade. Era mais fácil do que ver a pena nos olhos dos outros. Havia uma funcionária no asilo chamada Luciana. Era jovem, uns 25 anos, trabalhava como auxiliar de enfermagem. Ganhava um salário miserável, trabalhava turnos exaustivos, tinha todos os motivos para fazer seu trabalho de forma mecânica e ir embora. Mas Luciana era diferente. Ela notou Dona Conceição. Notou a tristeza que a velha senhora tentava esconder. Notou que ninguém nunca visitava. Notou que as ligações eram cada vez mais raras e mais curtas. E algo naquela situação a tocou profundamente. Luciana começou a passar mais tempo com Dona Conceição. Sentava ao lado dela no jardim durante os intervalos. Escutava as histórias que a velha senhora queria contar. Perguntava sobre os filhos sem julgar. Oferecia uma presença que não pedia nada em troca. E aos poucos, Dona Conceição começou a confiar nela. A verdade saiu em pedaços, ao longo de semanas e meses. A história de uma vida inteira dedicada aos filhos. Os sacrifícios que ela tinha feito, as noites sem dormir, os empregos simultâneos, a comida que ela deixou de comer para que eles pudessem comer, os sonhos que ela abandonou para que eles pudessem sonhar, e a recompensa que recebeu. Luciana ouviu tudo sem interromper. Chorou junto com Dona Conceição em mais de uma ocasião, e sentiu crescer dentro de si uma raiva que ela não sabia que era capaz de sentir. A senhora não merecia isso, ela disse um dia, segurando as mãos da velha senhora. Ninguém merece isso. Dona Conceição sorriu com aquele sorriso triste que tinha se tornado sua expressão mais frequente. Minha filha, ela disse, usando o termo carinhoso que reservava para Luciana. Eu passei a vida inteira dando. Talvez esse seja o problema. Eu dei tanto que eles acharam que não tinha fim. Acharam que eu seria sempre forte, sempre capaz, sempre disponível. E quando eu precisei, quando finalmente precisei que eles dessem algo de volta, eles não sabiam como. Porque eu nunca ensinei. Eu só ensinei eles a receber. Os anos passaram. 2, 3, 4 anos no asilo. Dona Conceição foi envelhecendo de forma lisível. O corpo, que já era frágil, foi ficando mais frágil ainda.
As pernas, que já tinham dificuldade para andar, pararam de funcionar quase completamente. A memória, que já falhava às vezes, começou a falhar mais frequentemente. Mas uma coisa permaneceu intacta até o final: a lucidez sobre quem ela era e o que tinha vivido. Ela sabia que ia morrer naquele lugar. Sabia que morreria sem ver os filhos uma última vez. Sabia que a vida que tinha levado, os sacrifícios que tinha feito, não tinham garantido nada. E essa consciência era a pior parte de tudo. No 5º ano, Dona Conceição começou a escrever. Ninguém sabia o que ela escrevia. Ela fazia isso de noite, quando o asilo estava em silêncio, usando uma caneta que Luciana tinha dado de presente e um caderno que ela mesma tinha comprado com a aposentadoria miserável. Escrevia por horas às vezes. As mãos doíam, a vista embaçava, mas ela continuava. Luciana perguntou uma vez o que ela estava escrevendo. Dona Conceição apenas sorriu. É para depois, ela disse. Você vai saber quando for a hora. O 6º ano chegou, e com ele, a notícia que Luciana temia. O médico disse que era o coração. Disse que estava fraco demais, que não tinha mais o que fazer, que era questão de semanas, talvez dias. Disse para preparar tudo. Luciana quis ligar para os filhos, implorou para Dona Conceição deixar que ela ligasse, mas a velha senhora recusou. Se eles não vieram me ver enquanto eu estava viva, ela disse, por que viriam me ver morrer? Mas a senhora não pode morrer sozinha, Luciana chorou. Não é justo. Dona Conceição segurou a mão da jovem que tinha se tornado sua única família. Eu não vou morrer sozinha. Você está aqui. E você vale mais do que os 4 juntos. Uma semana antes de morrer, Dona Conceição chamou Luciana ao quarto. Estava mais fraca do que nunca, mas tinha uma clareza nos olhos que Luciana não via há meses. Eu preciso que você faça uma coisa por mim, ela disse. Na gaveta do guarda-roupa tem um envelope grande. Dentro tem cartas, uma para cada um dos meus filhos, e uma para você. Ela fez uma pausa, recuperando o fôlego. Eu quero que você mande as cartas depois que eu morrer. Mas não mande logo. Espere até o dia do enterro. E a sua, você pode ler quando quiser. Luciana prometeu. Prometeu chorando, segurando as mãos que tinham se tornado tão familiares quanto as mãos da própria mãe. Dona Conceição morreu em uma manhã de setembro. Estava sozinha no quarto, porque Luciana tinha saído para buscar o café da manhã. Quando voltou, encontrou a velha senhora com os olhos fechados, uma expressão de paz no rosto e uma das cartas apertada contra o peito. Luciana chorou por horas. Chorou como não chorava desde que era criança. Chorou por tudo que Dona Conceição tinha sofrido. Chorou por toda a injustiça daquela vida. Chorou porque o mundo era cruel demais para pessoas boas demais. E depois que as lágrimas secaram, ela fez o que tinha prometido. Ligou para Roberto primeiro, porque era o mais velho. A conversa foi breve, seca, sem emoção do outro lado. Quando é o enterro? Roberto perguntou, como se estivesse perguntando sobre uma reunião de trabalho. Amanhã às 10, Luciana respondeu, sentindo nojo de cada palavra que saía da boca daquele homem. Vou avisar os outros. E desligou. Sem perguntar como a mãe tinha morrido, sem perguntar se tinha sofrido, sem agradecer pelo aviso. Luciana enviou as cartas naquela mesma tarde. Enviou por Sedex, para garantir que chegariam no dia seguinte. E guardou a carta que era dela, ainda sem coragem de abrir. O enterro foi em um cemitério municipal, simples, sem pompa. Luciana estava lá, junto com outros funcionários do asilo que tinham carinho por Dona Conceição. O padre era jovem, não conhecia a falecida, e fez um discurso genérico sobre a vida e a morte. Os filhos chegaram atrasados. Roberto veio de terno, olhando constantemente para o relógio. Marta veio de roupa de academia, como se tivesse interrompido um treino. Paulo veio sozinho. A esposa tinha dado uma desculpa qualquer. E Carla veio com óculos escuros enormes, mais preocupada em não ser vista chorando do que em efetivamente chorar. Eles se posicionaram ao redor do caixão, com expressões que tentavam parecer tristes, mas falhavam miseravelmente. Não havia lágrimas, não havia devastação. Havia apenas a performance mínima esperada de filhos em um funeral. E então, o carteiro chegou. Era uma cena absurda. Um homem de uniforme laranja entrando no cemitério com 4 envelopes na mão, procurando por nomes específicos. Luciana indicou quem era quem.
E os envelopes foram entregues. Roberto abriu primeiro, tirou a carta, leu as primeiras linhas e seu rosto se transformou de uma forma que Luciana nunca esqueceria. O sangue sumiu das bochechas. A boca caiu aberta. As mãos começaram a tremer. Um por um, os outros irmãos fizeram o mesmo. E um por um, tiveram a mesma reação. O que estava escrito naquelas cartas era algo que nenhum deles esperava. Não era acusação. Não era raiva. Não era um último grito de dor. Era amor. Era perdão. E era uma revelação que destruiria todos eles. A carta de Dona Conceição dizia: Meus filhos queridos, se vocês estão lendo isso, eu já parti. Não sei em que circunstâncias vocês receberão essa carta. Talvez no cemitério, talvez em casa, talvez dias depois. Não importa. O que importa é que vocês leiam até o final. Eu não escrevo para acusar. Não escrevo para cobrar. Não escrevo para fazer vocês se sentirem culpados. A culpa é um sentimento inútil quando a pessoa que foi prejudicada já não está mais aqui para receber reparação. Eu escrevo para contar uma verdade que guardei a vida inteira. Quando eu era jovem, antes de conhecer o pai de vocês, eu trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família rica. O patrão dessa família abusou de mim. Eu tinha 17 anos. Fiquei grávida. A família me mandou embora com uma quantia de dinheiro para que eu sumisse e nunca mais aparecesse. Eu peguei esse dinheiro, fui para outra cidade e dei à luz uma menina que eu entreguei para adoção. Não porque eu não a amava, mas porque eu não tinha condições de criar uma criança sozinha, sem família, sem recursos, sem nada. Essa decisão me assombrou pelo resto da vida. Não passou um dia sequer em que eu não pensasse naquela menina. Não passou uma noite em que eu não me perguntasse se ela estava bem, se era amada, se era feliz. Quando conheci o pai de vocês, quando tive vocês 4, eu me dediquei com uma intensidade que talvez não fizesse sentido para quem via de fora, mas fazia sentido para mim. Era minha forma de compensar, de provar para mim mesma que eu era capaz de ser uma boa mãe, de apagar a culpa de ter abandonado uma filha. Por isso eu dei tudo. Por isso eu me anulei. Por isso eu nunca pedi nada em troca. Porque no fundo, eu achava que não merecia. No fundo, eu achava que estava pagando uma dívida. Mas vocês não sabiam disso. Vocês só viam uma mãe que dava, dava, dava. E aprenderam a receber, receber, receber. E quando eu parei de ter o que dar, vocês não sabiam o que fazer comigo. Eu não os culpo. Verdadeiramente não culpo. Eu criei vocês assim. A falha foi minha. Mas há algo que preciso contar antes de terminar. Há 3 anos, uma mulher apareceu no asilo me procurando. Ela tinha 30 e poucos anos, cabelo escuro, olhos da cor dos meus. Ela disse que era minha filha, a filha que eu tinha entregado para a adoção há mais de 40 anos. O nome dela era Luciana. Sim, a mesma Luciana que trabalha aqui. A mesma Luciana que passou os últimos anos cuidando de mim. A mesma Luciana que vocês provavelmente conhecerão no meu enterro. Ela me encontrou através de um serviço de busca de famílias biológicas. Ela pesquisou, investigou e finalmente me achou. E quando me achou, em vez de me confrontar, em vez de exigir explicações, ela simplesmente arrumou um emprego no asilo onde eu estava, para ficar perto de mim, para me conhecer, para cuidar de mim nos meus últimos anos. Ela poderia ter me odiado. Ela tinha todo o direito de me odiar. Eu a abandonei com poucas semanas de vida. Eu a entreguei para estranhos. Eu a privei de uma família. Mas ela escolheu o amor. Ela escolheu me dar exatamente o que vocês se recusaram a dar: presença, cuidado, companhia. Luciana não pediu nada em troca. Não pediu herança, não pediu reconhecimento público, não pediu compensação pelos anos perdidos. Ela só pediu para estar perto de mim. E esteve, todos os dias, até o fim. Enquanto vocês 4, que receberam tudo de mim, me abandonaram em um asilo e nunca olharam para trás. Eu não conto isso para envergonhar vocês. Como eu disse, a culpa é inútil quando eu já não estou aí para receber desculpas. Eu conto para que vocês saibam que existe outra forma de viver. Existe amor que não cobra, que não abandona, que não calcula.
E esse amor veio de uma filha que eu abandonei, não dos filhos que eu criei. Pensem nisso, não para se sentirem mal, mas para talvez, quem sabe, fazerem diferente daqui para frente. A herança que eu deixo é pequena, minha aposentadoria mal dava para pagar o asilo, mas o pouco que sobrou eu deixo para Luciana. Não porque os outros não merecem, mas porque ela foi a única que mereceu. O testamento está com o advogado do asilo. Está tudo registrado, legal, impossível de contestar. Não tentem mudar, não vale a pena. O que eu deixo para vocês 4 é algo diferente. Deixo a memória de quem eu fui. Deixo as histórias que nunca contei. Deixo o peso de saber que fizeram escolhas que não podem ser desfeitas. E deixo também o perdão. Sim, eu perdoo. Perdoo porque carregar a mágoa é pesado demais, e eu já carreguei peso suficiente nessa vida. Perdoo porque vocês são meus filhos, apesar de tudo, e eu prefiro morrer amando do que morrer odiando. Perdoo porque talvez, um dia, vocês sejam velhos também, e talvez passem pelo que eu passei, e talvez nesse momento lembrem de mim e entendam. Vivam bem, amem seus filhos, e tratem os outros como gostariam de ser tratados. É só isso. Esse é meu último pedido. Com amor, apesar de tudo, mãe. O silêncio no cemitério era absoluto. Roberto deixou a carta cair no chão. Olhou para Luciana, que estava do outro lado do túmulo, e finalmente a viu de verdade. Viu os olhos que eram iguais aos da mãe. Viu o formato do rosto que era igual ao da mãe. Viu a irmã que ele nunca soube que tinha. A irmã que tinha feito tudo que ele e os outros tinham se recusado a fazer. Marta começou a chorar. Não o choro contido de quem está em público. O choro feio, desesperado, de quem finalmente entende o tamanho do próprio erro. Paulo caiu de joelhos na grama do cemitério, incapaz de se manter em pé. E Carla arrancou os óculos escuros e pela primeira vez mostrou os olhos, vermelhos, destruídos, cheios de uma dor que era tarde demais para servir de alguma coisa. Luciana não disse nada. Apenas olhou para os 4 irmãos que nunca tinham sido irmãos. Os 4 estranhos que tinham dividido uma mãe com ela sem saber. Os 4 pessoas que tinham recebido tudo e dado nada, enquanto ela, que não tinha recebido nada, tinha dado tudo. Ela poderia ter gritado, poderia ter acusado, poderia ter jogado na cara deles cada domingo que Dona Conceição passou olhando para a porta esperando uma visita que nunca veio. Mas não fez nada disso. Porque não era assim que a mãe dela teria agido. Em vez disso, ela caminhou até o caixão, colocou a mão sobre a madeira e disse em voz baixa: "Descansa em paz, mãe. Eu cuido de tudo agora." E então foi embora. Os 4 filhos ficaram ali, cercados pelo peso do que tinham feito. O padre já tinha ido. Os funcionários do asilo já tinham ido. Estavam sozinhos. Finalmente sozinhos, com a mãe que tinham abandonado. Roberto foi o primeiro a falar. "A gente precisa contestar esse testamento." Não é possível que ela deixe tudo para uma estranha. Marta virou para ele com uma expressão de nojo. Uma estranha? Uma estranha? Ela cuidou da mamãe por 6 anos. 6 anos, Roberto, enquanto a gente nem ligava. E você quer contestar o testamento? É uma questão legal. Roberto insistiu, incapaz de abandonar o modo advogado mesmo naquele momento. Nós somos os herdeiros legítimos. Paulo se levantou do chão, a roupa suja de terra. Eu não vou contestar nada, ele disse, a voz rouca. Eu não mereço nada da mamãe. Nenhum de nós merece. Carla não disse nada. Apenas ficou olhando para o caixão, para a madeira simples que guardava o corpo da mulher que tinha dado tudo por ela e que ela tinha retribuído com abandono. O enterro continuou. O caixão foi baixado. A terra foi jogada. E quando tudo terminou, os 4 filhos foram embora em carros separados, incapazes de olhar uns para os outros, porque olhar uns para os outros era olhar para um espelho, e o reflexo era horrível demais para suportar. Luciana voltou para o asilo naquela tarde. Entrou no quarto que tinha sido de Dona Conceição, sentou na cama e finalmente abriu a carta que era dela. Minha filha querida. Sim, eu sempre soube, desde o primeiro dia. Eu reconheci seus olhos no momento em que você entrou naquele quarto.
São os meus olhos. São os olhos da minha mãe. São os olhos que eu vi no berço há 40 anos e nunca consegui esquecer. Eu não disse nada porque eu entendi o que você estava fazendo. Você queria me conhecer nos seus termos, no seu tempo, e eu respeitei isso. Eu esperei. Eu deixei você vir até mim no ritmo que precisava, e você veio. Todos os dias você veio. Você me deu os melhores anos da minha velhice. Você me deu razão para acordar de manhã. Você me deu a certeza de que eu não estava completamente sozinha no mundo. E agora, eu preciso pedir desculpas. Desculpa por ter te abandonado. Desculpa por não ter lutado mais. Desculpa por ter deixado o medo e a vergonha me impedirem de ser sua mãe. Eu sei que desculpas não apagam o passado. Eu sei que você cresceu sem mim, que teve uma vida inteira que eu não participei. Eu sei que nada que eu diga pode compensar isso. Mas eu preciso que você saiba. Não passou um dia em que eu não pensasse em você. Não passou uma noite em que eu não rezasse para que você estivesse bem. Você estava no meu coração desde sempre, mesmo quando não estava nos meus braços. O dinheiro que deixo é pouco, mas não é o dinheiro que importa. O que importa é isso. Você é minha filha. Minha primeira filha. A filha que eu amei em silêncio por 40 anos. E nos últimos 6 anos, você me deu a chance de finalmente ser sua mãe. Obrigada por isso. Obrigada por tudo. Obrigada por ser quem você é. Viva bem, minha filha. Seja feliz. E saiba que onde quer que eu esteja, eu estarei olhando por você, com todo o amor que existe no meu coração. Sua mãe. Luciana chorou até não ter mais lágrimas. E, quando as lágrimas secaram, ela guardou a carta no mesmo lugar onde guardava todas as coisas importantes e seguiu em frente, porque era isso que a mãe dela teria querido. Os 4 filhos nunca se recuperaram completamente. Roberto abandonou a advocacia 2 anos depois. Disse que não conseguia mais defender pessoas quando ele mesmo era indefensável. Divorciou-se, perdeu contato com os próprios filhos e terminou a vida em um apartamento pequeno, sozinho, exatamente como a mãe que ele tinha abandonado. Marta continuou sendo médica, mas algo nela mudou. Passou a trabalhar voluntariamente em asilos, cuidando de idosos abandonados. Era sua forma de penitência, de tentar compensar o que não podia ser compensado. Paulo teve um infarto 1 ano depois do enterro. Sobreviveu, mas a proximidade da morte o transformou. Ele visitava o túmulo da mãe toda semana, levando flores, conversando sozinho, pedindo um perdão que nunca viria. E Carla, a caçula, fez algo que ninguém esperava. Procurou Luciana, não para contestar o testamento, não para exigir explicações, mas para pedir perdão, para tentar, mesmo que fosse tarde demais, construir uma relação com a irmã que ela nunca soube que tinha. Luciana aceitou, não porque Carla merecesse, mas porque era o que a mãe delas teria querido. As duas se tornaram próximas com o tempo. Não amigas íntimas, não irmãs no sentido pleno da palavra, mas algo que era melhor do que nada, algo que era um começo. E toda vez que se encontravam, elas falavam de Dona Conceição, das histórias que ela contava, das comidas que ela fazia, do jeito que ela ria quando estava genuinamente feliz, das pequenas coisas que compunham uma vida que merecia ter sido mais valorizada. Elas mantinham a memória viva, era o mínimo que podiam fazer. Dona Conceição foi enterrada em um túmulo simples, sem luxo, sem pompa. Mas, alguns anos depois, Luciana juntou dinheiro e colocou uma lápide nova. Uma lápide de mármore branco, com uma inscrição que ela mesma escolheu. A inscrição dizia: Aqui descansa Conceição Maria da Silva. Mãe. Sempre mãe. Amada por quem soube amar. Perdoada por quem não soube. Em paz. Finalmente. E se você chegou até aqui, se essa história tocou você de alguma forma, talvez seja a hora de fazer uma ligação. Para sua mãe, se ela ainda estiver viva. Para seu pai, se ele ainda estiver aqui. Para qualquer pessoa que você tenha negligenciado, ignorado, dado como garantida. Porque a pior coisa do mundo não é perder alguém. A pior coisa é perder alguém e perceber que você poderia ter feito diferente.
Os filhos de Dona Conceição aprenderam isso tarde demais. Você ainda tem tempo. Use esse tempo, enquanto pode.